Boa noite, maravilhosas! Hoje a gente tem live, gente. O dia foi tão corrido que eu não consegui vir aqui avisar. A gente vai falar sobre libido hoje. Boa noite, sejam bem-vindas, boa noite. Hoje o nosso tema é esse, libido, que é algo que eu tenho visto muito no consultório, uma queixa constante, né? Toda vez que a gente pergunta sobre libido, tem sempre alguém que fala, não tá uma Brastemp, né? Tá uma Consul. E a gente vai falar, eu vou falar junto com a Carol. A Carol Adorno, ela é médica. Tema de forma muito leve. Vocês vão adorar. Eu já fiz live com ela aqui, a gente vai fazer de novo. Oi! Oi, Tudo bem? tudo bem? A doida que quase tá esquecendo do compromisso, né, Vânia? Eu falei com a Carol, vamos fazer live nesse dia? Ela falou, não, eu posso. Aí hoje eu mandei mensagem pra ela. Aí ela falou, ih, é hoje? Esqueceu. Mas a vida é muito corrida, não dá pra gente guardar tudo, não. É isso. Mas e vamos fazer a melhor live, conversar de um assunto que eu super gosto, que é libido, eu acho que é relevante para todas nós, né? Todas, né? Todas. E é uma queixa cada vez mais comum no consultório, né? Até em mulheres jovens, você já percebeu? Demais, demais. Eu acho que isso se deve, eu acho, que a gente está começando a normalizar falar sobre isso, né? Talvez. Antigamente a gente ficava assim, ainda hoje eu percebo que ainda se fala muito assim, em mesa de bar com os Aham. amigos, todo mundo é transante, né? Todo mundo Exato. 3 vezes por semana e tal e tudo. E aí, quando a gente vai para o consultório médico, ou quando a gente vai falar com pessoas mais íntimas, a gente está se sentindo mais à vontade de falar que não é bem assim, né? Exatamente. E é o que a gente vê, né, nas nossas amizades, né, mais próximas, é o que a gente vê realmente no consultório, que é essa ideia de 3, 4, 5 vezes na semana, gente, isso é no mundo da Alice, né? Porque geralmente não é nem só os casados, que às vezes as pessoas falam assim, é porque é casado. Não, acabei de atender duas meninas jovens, 20 e poucos anos, queixa, falta de libido. Uma das principais queixas, falta de libido. Eu falei, mas mesmo quando muda o cenário, um parceiro novo, né? Então não é aquela coisa assim, já acostumei. Não, não tenho libido. Eu falei, não tem libido de fato, ou você se compara às vezes com objetos de comparação que não é exatamente a realidade, né? Porque a gente fica se comparando com a pessoa que diz que transa 5, 6 vezes na semana, e você fala assim, gente, eu devo ter algum problema, sou assexuada, né? Sabe o que eu acho que acontece? Por que acontece isso? Porque, assim, no nosso país, em geral, a gente não tem educação sexual. O que Aham. é sexual no Brasil, Vânia? É, olha, você não pode engravidar. Nossa, Uhum. de Deus, não engravide, né? Então vamos usar o método contraceptivo. Nossa, não pode ter doença. Ponto. Ninguém fala, ninguém conversa. Como que é a vida sexual de uma pessoa que casou e está casada há 10, 20, 15 anos? É. O que que as pessoas fazem? Onde comem? O que que elas fazem, né? Ninguém fala sobre isso. A gente só se resume a libido falando da época da paixão. Então, a gente tem como parâmetro que uma boa libido é uma alta frequência sexual. Por isso que a gente correlaciona a 3, 4, 5 vezes na semana, porque as pessoas têm um entendimento muito raso sobre o que é uma libido. E quando a gente fala de uma queixa de libido, como você começou a falar, ela é uma queixa muito genérica. É a mesma Muito. coisa de eu chegar e falar, tô com febre. Tá, É. mas tem tantas coisas que causam febre alta, tem tantas coisas que podem interferir na libido, e ainda a gente começa a relacionar que libido tem a ver só com hormônio. Então tem uma falta de entendimento e uma superficialidade quando a gente lida com esse assunto, sabe? Tanto das mulheres, por falta de conhecimento, por falta de educação sexual, quanto eu vou falar também pelos próprios profissionais de saúde. Uhum. Porque a gente educação, na nossa formação, não tem muito como abordar a sexualidade de um paciente. Como que a gente faz isso para de fato ajudar? A gente não tem muito isso, né? É. Então,
fica mais nessa coisa do medicalizar, né? Ou do medicamento, de uma queixa onde eu preciso fazer uma intervenção medicamentosa, ou aquela coisa mais rotineira, né? De fazer algum exame, né? Hoje em dia, eu acredito, né? Eu não sou da sua área, né? Mas eu acredito que como a gente vem normalizando falar sobre muitas coisas, né? Desde questões. Quando eu comecei a falar de intestino em rede social, cocô era tabu, né? Porque eu já falo disso há muito tempo. Muito. E aí, quando eu falo assim, quando eu falava antigamente de formação de bolo fecal, fezes diarreicas, as pessoas ficavam apavoradas. Hoje em dia as pessoas já se acostumaram, elas já falam disso com muita normalidade comigo, sem problema nenhum. Antigamente elas falavam assim, ai, me desculpa falar isso. Eu falei, não, mas eu quero saber, eu tô te perguntando, né? É importante. E hoje em dia a gente coleta outras informações. Dor ao ter relação sexual, sente prazer. Eu pergunto isso porque eu sempre quero saber se tem uma endometriose, uma adenomiose, alguma coisa não diagnosticada, porque também é comum que chegue isso no meu consultório. E eu comecei a perguntar também sobre libido. Me conta sobre a sua libido, frequência sexual. Mas é isso que você falou. É tão multifatorial e eu adoro psicologia, né? E eu estudo muito essa questão da psicologia nesse cenário feminino. E caramba, como as questões emocionais impactam a questão da libido feminina, né? Porque o que eu percebo é que a libido feminina, se a gente fosse mal comparando, o homem é um botão de on-off, liga, desliga, liga, desliga. A mulher é uma espaçonave, aonde eu tenho que ligar os botões de forma quase que sincronizada para aquilo ali funcionar de uma melhor forma. É mais complexo, talvez, do que o homem, que é mais visual, né? Resolve mais os problemas até com o sexo, e a mulher não, ela leva o problema para a cama. O homem resolve na cama. É, Essa é a minha percepção. na verdade, eu gosto muito de falar que o homem é um fogão elétrico e a mulher é um fogão a lenha, né? Aham. Ora, pegar fogo, não é nem necessariamente que a gente está comparando respostas sexuais. O que acontece é que toda a nossa educação sexual e os estudos são pautados na resposta sexual masculina. Então, Uhum. tem enraizado na gente que a resposta sexual ela é mensurada a partir do parâmetro masculino. E isso fez com que muito tempo as mulheres não entendessem que, ok, ela responde diferente. E aí faz com que a gente sinta um sentimento de inadequação, porque a Uhum. gente sempre está comparando com um ser que é totalmente diferente de fisiologia, né? É. E você vê que, por exemplo, o clitóris, gente, que é um órgão extremamente importante para a mulher, ele só foi estudado e está sendo desvendado há pouco tempo. A gente sabe o tamanho real do clitóris e o quanto ele impacta na libido feminina. Então, tem tudo isso. E o modelo de resposta sexual que foi amplamente estudado, ele era dividido em 4 etapas. Então, antigamente, ele era eu estou ali, né? Sou excitado, tenho desejo, sofro excitação, tenho um orgasmo, acabou a relação. A gente ainda acha que é assim. Aham. E, mais ou menos há um tempo atrás, teve uma médica canadense que propôs um modelo de resposta feminino é diferente. Por isso que eu falo muito que mulher é um fogão a lenha. Uhum. Ela percebeu o quanto os fatores externos interferem na resposta feminina e que muitas vezes a gente acha que a gente tem que sentir vontade e a gente é condicionada a achar que a gente tem que sentir vontade o tempo todo. E aí, daqui a pouco a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês que estão assistindo aqui, que não é que a gente está falando que tem que transar sem vontade, mas às vezes a gente parte de um estado de neutralidade. Sabe Sim. aquela coisa assim, você não está pensando, você teve um dia super difícil, sua cabeça tá com outras coisas, você não tá pensando em sexo e você não é visual, tá? Uhum. Então, aí você chegou em casa. Aí o seu marido simplesmente olhou você tomando banho e ficou lá doido pra. E você falou: Meu Deus, claro que não. Uhum. Se você partir do pressuposto que ele chegou, ele arrumou uma comidinha pra você, vocês deitaram pra assistir um filme, você nem tava pensando em transar, tá? Ele Uhum. foi carinhoso em você. Ah, por que não? E aí ele começa a te estimular. Você pode perceber que muitas vezes o desejo ele não vem antes. Você primeiro precisa ser estimulada para depois sentir vontade.
E aí a coisa flui. Só que pensa, quantas vezes alguém explicou isso pra gente na vida? É nenhuma. Então a É. gente é condicionado que sempre a gente tem que ter a vontade Uhum. antes. E isso é muito feminino, porque a gente é muitas vezes sugestionada pelo que está acontecendo externamente. E aí o cansaço das mulheres, somos mulheres, né, que estamos inseridas aqui nessa vida fazendo múltiplas coisas, nos priva muito de ter a disponibilidade para namorar. É. Faz sentido? Play? Faz super. Uma vez eu fiz uma enquete aqui no Instagram, né? Que a gente estava conversando, eu e as seguidoras, sobre libido. E eu perguntei para elas o que, que você acha que mais impacta a sua libido. E aí, o que, que mais apareceu para mim? É a questão de admiração do parceiro, né? E ajuda, suporte desse parceiro. Então, ela se sente sobrecarregada, não tem ajuda, muita coisa para ela fazer dentro de casa, né? E aí acaba que no final das contas ela tá sempre exausta, cansada, e acaba que é um fator limitador para ela. Então, isso foi o que eu ouvi muito. Yeah. Que é uma questão, né? Mulheres que já estão menopausando, em transição menopausal, também falando dessa questão de diminuição da libido. Ah, eu admiro meu parceiro, eu adoro ficar com ele é super querido, a gente se dá super bem, mas eu realmente já não tenho a mesma vontade que eu tinha antes. E uma outra questão que elas trouxeram falei da rede de apoio, falei da transição menopausal e tinha mais uma. Autoestima. Quando eu tô me sentindo bem comigo mesma, né? Então, quando eu tô com a autoestima lá em cima, para mim é muito mais fácil, as coisas fluem. Agora, quando eu não tô com uma boa autoestima, eu tô insegura por alguma coisa, a minha tendência é me esconder. Né? Então, a gente ficou conversando aqui no perfil sobre esses 3 pontos que era muito comum. A gente sabe que tem outros, né? Mas esses eu vejo bastante. Então, do cansaço, da falta de rede de apoio, da autoestima, alguma questão de relacionamento, algum conflito, alguma questão com admiração, enfim, às vezes aquele casamento já talvez nem seja o que ela quer para a vida dela, não sei, né? E aí acaba que a libido vai morrendo junto, né? Aos pouquinhos. O que, Com o que, aquele parceiro, talvez. é, o que eu vejo é que a grande maioria das mulheres, por falta de entendimento, acaba associando a queixa de libido ou colocando expectativas na queixa de libido apenas no fator hormonal, que ele Uhum. impacta, sim, obviamente ele impacta, mas ele é um fator apenas. Então, quando a gente pensa numa mulher na transição menopausal, por exemplo, ela vai estar com oscilação de hormônios, Sim. e isso está nisso, no prazer dela. Porque onde existe sexo desconfortável, onde não existe prazer, não existe vontade. Eu Sim. gosto muito de uma frase de uma sexóloga também canadense, que eu adoro, que eu acho que toda mulher deveria ler o livro, e fica aqui uma sugestão de livro, que chama Sexo no Cativeiro. É muito A legal esse autora livro. chama Esther Perel, tá? Ela sempre fala que o que melhor, o maior estímulo para uma boa libido é a lembrança de um sexo bom. Então, se a gente não tem o fator recompensa quando faz uma atividade sexual, normalmente a gente não quer. O que é fator recompensa? Se aquele sexo foi gostoso, se ele proporcionou uma conexão emocional, se ele proporcionou um orgasmo, se ele proporcionou momentos de prazer. Então, o que a gente vê? A gente fica muito pautado no que tem que fazer, tem que transar, porque senão eu vou perder meu marido, não sei o quê, e a gente esquece que o sexo é a brincadeira de adulto. É. De adulto. É a forma como a gente teria de se divertir entre duas pessoas adultas que estão ali juntas. E a gente deixa disso e começa a problematizá-lo demais, entendeu, Vânia? Mecanizá-lo demais. Colocar cada vez mais entraves. Então, eu entendo como sexo apenas se tiver penetração. Apenas se tiver o sexo completo. A gente deixou de namorar, a gente deixou de beijar na boca, a gente deixou de brincar, a gente deixou de falar coisas legais um para o outro, a gente começou a perder o motivo pelo qual a gente. Por que a gente transa com o nosso parceiro, entendeu? Sim. É uma obrigação. Check na lista que você tem que dar 3 vezes na semana, check. Isso vai fazer com que a gente fique desmotivada, não é? Sim.
E muitas pessoas estão em busca do check, né? Você sabe que uma vez eu vi uma peça, acho que era até com a Mônica Martelli, que ela falava assim: é, Ela ela fala é muito maravilhosa. muito. Eu vi que você compartilhou o vídeo dela. Ela falava assim: não, porque essa semana eu já transei 3 vezes, já estou com meu broche. Botei meu broche aqui e ela falava isso, tipo, dei check, já transei 3 vezes na semana, ó, já fiz a minha parte. Agora o resto tô livre da obrigação, né? E eu vi essa peça várias vezes. E eu lembro muito dessa parte dela falando que, não, quando eu faço o sexo 3 vezes na semana, eu ganhei meu broche. Não sei se isso é um número cabalístico da cabeça das pessoas do 3 vezes, né? É, Me parece. é uma lenda urbana, É um né? A senso gente comum. É, 3 vezes na semana, todo mundo em par transa 3 vezes por semana, e a gente colocou, né, culturalmente, que isso aí é um número bom, não é isso? exato. E fala, a gente tem tanta obrigação. E se a gente colocar o sexo nessa caixinha de obrigações, aonde que vai estar a vontade de você ter mais obrigação? Você tem que fazer supermercado, você tem que colocar a menina pra dormir, você tem que transar com o marido. Gente, pelo amor de Deus. Não é? É muito ruim. Aí fica difícil. E uma coisa que você sempre fala, né, da intencionalidade, entre aspas, mas de você se preparar, né, para aquilo também. Já que a mulher é mais devagar, ela abrir espaço na vida dela e abrir espaço, às vezes, mental para que as coisas aconteçam. A gente é tão assoberbada mentalmente que é isso, às vezes não tem espaço também. Você tem tanta coisa para fazer, você nem pensa nisso. É porque tudo na vida que você quer nutrir, que você quer colocar um farol, que você é um aspecto importante da sua vida, ela passa pela sua ação. Então, do mesmo jeito que a gente fala aqui, você fala muito bem de preparar a sua, organizar a sua alimentação, nutrir, como é que você fala? Estou nutrindo Alimentando minha microbiota. aqui, alimentando minha microbiota. Isso envolve uma ação, um planejamento. E eu não sei por que cargas d'água, a gente acha que quando se envolve em sexo, é uma visão quase que infantil, tá? Que em relação à vida sexual, ela tem que acontecer de maneira passiva. Ah, então Sim. os astros vão, Se né? É, alinhar e eu vou querer dar mais que chuchu na todo serra. mundo Até parece. vai estar dormindo, eu vou estar ótimo, meu marido vai estar excelente e eu vou querer transar. E fica muito na passividade. Então, quando eu falo de intencionalidade, eu falo que você tem que agir para que a sua libido te responda, para que sua vida sexual seja boa. Aí você vai me falar, poxa, Carol, mas isso aí não é uma obrigação? Não, é diferente. Porque obrigação você fazer um sexo sem estar com vontade de fazer, protocolar para você dar um check. Intencionalidade é você programar com seu parceiro um momento em que vocês dois vão desfrutar, se permitir a namorar. São coisas totalmente diferentes. É verdade. Mas eu falo isso com as minhas pacientes de nutrir a relação, né? De ter aquele momento que sejam só vocês dois. Eu sei que nem todo mundo pode se dar o luxo, não tem rede de apoio, tem um monte de criança, enfim. Mas se houver a possibilidade, né, de você ter algum momento onde você possa estar com esse parceiro falando de vocês, falando da vida, e não só de problema, só de conta, só de dificuldade, namorando, vendo um filme, comendo uma comidinha. O casal vai sair. Conseguiu finalmente o Vale Night para sair. Aí eles dois sentam e ficam falando de quê? Da Nossa, criança, do conta, da dificuldade. isso cria algum tipo de clima, envolvimento que a mulher tanto precisa para querer iniciar um intercurso sexual? Com certeza não. E outra coisa, será que a gente, para ter uma conexão, para ter um sexo legal, a gente necessariamente precisa do ato completo? De ir lá, transar, penetração, não sei o quê, parará, tem que ser tudo? Será que a gente não pode tirar o foco um pouquinho desse sexo genitalizado, desse sexo protocolar e partir para lembrar de como que a gente era quando a gente era adolescente, que a gente às vezes ficava só no amasso ali com uma pessoa e era É, gostoso. Você tem essa memória, Vânia, de quando você estava assim no início de um namoro com alguém, sim. que vocês tinham uma relação sexual, mas por si só você tinha vontade, você ficava excitada?
Sim. A gente Claro. fica, perde isso. Aí a gente fica dois robôs. Ó, Uhum. bora transar. Então, beleza. Então tá. Então, fica, sabe? Tirou a coisa do namoro, de. Pô, e eu não tô querendo ser romântica aqui, sabe? Até porque eu tô querendo falar que a gente tem que colocar isso de uma maneira mais objetiva, mais intencional na vida. Mas se a gente não tiver um prazer, lembrar disso, falar assim, poxa, foi tão bom aquele dia, a gente não vai querer. Exatamente, né? E aí eu estava lendo uma pesquisa falando de qualidade de vida, né? E falando como é importante, a gente já sabe, né? Mas como é importante as relações sexuais para o aumento da qualidade, da percepção de qualidade de vida, ter uma vida mais satisfatória, mais plena, mais feliz, né? E como seria importante incluir isso na vida da mulher, mesmo à medida que ela envelhece, né? Que a gente tinha aquela ideia também que à medida que a mulher envelhece, envelheceu, acabou, né? Pelo menos do meu lado, que você é uma especialista, né? Mas do lado de quem não trabalha diretamente com isso, né? Então, aquela coisa, uma mulher de 50, 60, 70 anos, não tem mais relação sexual, não tem tanta frequência, ou às vezes o parceiro também já tem alguma questão. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que minhas pacientes chegam no consultório mais velhas e referem, né, a questão da vida sexual ativa, porque eu acho que faz muita diferença mesmo na qualidade das relações, nela se percebendo diante do mundo. Eu acho que muda completamente o jogo. A vida sexual hoje, sexo, é sim um parâmetro de qualidade de vida. A gente fala muito de sexo wellness, né? Então, é a vida do sexo, porque é uma energia muito importante. A gente pensa assim, quanto de energia sexual movimenta tanto o mercado quanto a gente mesmo. Quando a gente está se sentindo bem, não necessariamente isso tem que estar atrelado a uma parceria, tá, Vânia? Porque tem muitas pessoas que, mesmo estando solteiras, elas podem ter uma boa relação com essa energia sexual, com a sua sexualidade e a própria vida. Uhum. Porque segurança, isso traz sensação de bem-estar, de aceitação do próprio corpo, de uma boa relação com o prazer, porque eu acho que ainda temos uma dificuldade e a gente tem uma associação com o prazer apenas em determinados aspectos. E isso faz com que a dopamina, esse movimento de retorno de prazer, ele seja mais amplificado, que é a melhora do repertório da pessoa. Ela não coloca o prazer dela, canaliza o prazer dela apenas para um aspecto na vida. Isso faz com que ele fica fluido. E na verdade, toda vez que a gente fala de bem-estar, é quando a pessoa está com seus vários pilares da vida, mais ou menos ali todos assim. É claro que isso depende da fase da vida, mas enfim, eles estão ali sendo minimamente supervisionados, entendeu? Porque Uhum. pensa o quanto que uma falta de conhecimento sexual, uma falta de desprazer sexual impacta na vida de uma pessoa. A gente fala muito isso quando a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de assumir sua sexualidade. Muitas vezes isso impacta uma vida de uma pessoa em todas as esferas, Total, total. né? Eu acompanhei dois casos e é muito engraçado, assim, são pessoas próximas, né? São homossexuais e um lidou com a sexualidade de uma forma e viveu a vida dele, assumiu, é isso mesmo. E a vida dele, ele se abriu igual a Margarida, né? Depois que ele contou para todo mundo, assim, as coisas fluíram. É E o muito outro não contou. Ele tá igual a ostra. É como se as coisas não chegassem para ele, sabe? Isso daí é uma forma muito importante da gente simplificar a potência que a energia sexual tem. Imagine um casal que tem que ter relação sexual e aquela mulher, porque isso era muito, ainda é comum, tá? Mas a gente vê que era mais comum ali, vamos ver na nossa avó, né? Uhum. Que, ela cumpria a obrigação dela de mulher e aí ela tinha, né, um sexo horroroso, com Horroroso. dor, Era quase um estupro, né? né? Na verdade. Né? Tá rolando até muito essa pauta aí de relação não consentida no casamento, né? Sim.
E aí, esse casal de velhinhos, eles se afastam. Você já percebeu? Assim, é muito bem comum. Aí a mulher, cada um fica num quarto, tal, tudo. O diálogo é difícil, os filhos têm que interagir. Agora, você pensa um casal que é bem conectado. E o bem conectado é que eles conversam sobre, mais fluida. Isso até respinga na forma como se cria os filhos, na forma como você estabelece relações de vínculo amoroso. Uma pessoa que cresceu vendo a mãe falar que sexo era horrível, que, pelo amor de Deus, fugia do pai, como que ela vai estabelecer a relação com o marido? Olha a referência que ela tem. Isso é muito sério. Exatamente. Ou ela talvez normalize algumas coisas que não eram para normalizar também, né? Ah, porque minha mãe falou que era assim, que era ruim, que era dolorido, que era isso e aquilo. Eu vejo muito isso, não relacionado à libido, mas relacionado à dor ao menstruar ou dor ao ter relação sexual. E aí a mulher leva aquilo a vida toda, porque ela ouviu a vida toda que era assim mesmo. Então, como era assim mesmo, e ela não comentou com ninguém, ou comentou e passou despercebida a queixa, ela vive 30 anos, 35, 40 anos sentindo dor, sentindo desconforto. E aí realmente não tem como ter relação sexual se existe dor o tempo todo, né? Então tem mulher que sofre E muito, aí, né? quando ela vai conversar com a referência segura dela, que é a mãe fala: não, é assim mesmo. E aí, para ela abrir para alguém, para um profissional de saúde, conversar com essa mulher, falar: não, olha, peraí, deixa eu ver isso daqui, a coisa já cronificou. E aí, muitas vezes a gente vê quadros de vaginismo, por exemplo. O que que é vaginismo? Que é aquela contração involuntária dos músculos, né? Então é uma causa ansiedade, causa uma dor muito grande. Pensar em ter uma relação sexual, isso daí está muito comum, chega muito a mim. E muitas vezes a gente fica associado, é a menopausa. Não era a menopausa. A menopausa veio como um agravante por conta da alteração hormonal, por conta da queda do hormônio, mas a gente vê que tem uma causa anterior. E essa mulher não, entendeu? E aí envolve dor de prazer. Não tem como ter uma melhora da libido. Não é o fato de eu simplesmente acrescentar testosterona, por exemplo, que vai fazer com que essa mulher reverta toda a sua relação em relação à sua vida sexual, que é o que a gente tem banalizado um pouco, né? Porque aí fica tudo na conta da pobre da testosterona ou de alguma outra alteração hormonal, né? E como você falou, é importante, mas não é só isso. Se a gente tivesse que pontuar, assim, causas, né, de baixa libido que você mais vê no seu consultório, o que que você pontuaria? Finge que tem uma mulher que chega pra você e fala assim, doutora, eu tô zero libido, tá ruim o meu casamento. É claro que ela teria que trazer mais sinais e sintomas, né, pra você linkar, mas o que que você pensaria? Eu acho que a gente sempre tem que olhar, dependendo da fase da vida, o fator hormonal é importante para ver se ela tá. A gente fica muito colocando na conta da testosterona, e muitas vezes a gente fala testosterona como o hormônio principal da libido feminina, e na verdade é o estrogênio. O estrogênio, quando não otimizado, ele diminui a elasticidade vaginal, diminui a lubrificação. A testosterona também é um fator importante, mas ele é secundário a essa estrogenização, isso é um ponto. A gente tem que ver qual é a relação de prazer que essa mulher tem. Ela já atingiu o orgasmo alguma vez, ou se ela tem algum tipo de prazer, porque não necessariamente toda relação sexual, para ser prazerosa, precisa existir orgasmo, mas se ela tem algum tipo de prazer quando ela faz sexo. Uhum. Se, por exemplo, ela é confortável em entender que o desejo dela se manifesta de formas diferentes da do marido. Porque uma coisa muito comum quando a pessoa chega falando de baixa libido é que ela tem referência à vontade do marido. Então vamos pensar que o marido, você casou com uma pessoa que quer transar 3 vezes por semana. E você fica muito satisfeita de transar uma vez por semana. Aí essa pessoa a vida inteira falou para você que você tem problema, porque você quer transar uma vez por semana, e você entende que você tem um problema, quando na verdade o que você tem são pessoas com personalidades sexuais diferentes. Sim. Existe uma distância.
E aí, a vida inteira, seu marido quis 3 vezes por semana, e a vida inteira você fez um movimento de alcançar a vontade dele. Ele nunca fez um movimento para vocês chegarem ao meio do caminho. Isso é tão comum, Vânia. E quando a gente explica para a paciente que não é um problema, é só a personalidade, a forma como ela encara o desejo sexual, e não que ela tenha que sucumbir às 3 vezes na semana almejada pelo marido, isso meio que faz assim, uma certa clareza para, sabe? E tira o peso das costas dela, porque vem carregado de culpa, né? De tipo assim, poxa, e Não, isso que você até mencionou assim, ah, eu vou perder o meu marido, meu casamento vai ficar ruim, né? Eu acho que a gente deve ter ouvido muito isso ao longo da vida passada. Tipo, eu imagino minha avó, coitada, que já casou com uma pessoa que não queria casar, uhum. né? Então, imagina que ela deveria ter que manter, imagina, separar em 1928 não podia, né? Então, para manter aquele arcabouço familiar, o esforço que tadinha que ela fez, né? Não queria casar, casou com a pessoa errada, tinha que manter essa relação sexual, coitada. Eu fico pensando assim, eu falo, nossa, deve ter sido muito sofrido para minha avó. Assim, os problemas das nossas avós eram uns e os nossos são outros, porque É, hoje atuar em alta performance o tempo inteiro. O que é alta performance? Fazer tudo, dando conta de tudo, mas nossa auto com performance é baixa, né? sim. A gente quer transar, tá sarada, melhor mãe do mundo, melhor profissional do mundo, mas aí a gente vê nos bastidores a pessoa tá ansiosa, dormindo mal, come É. qualquer porcaria, vive ansiosa com taquicardia, então aí, e você quer esse bastidor explorar uma sexualidade que é só chegar e tá pronta. Isso não acontece. Mas até me perdi do que eu ia falar, gente. Eu falo tanto que eu me perdi. A gente estava falando dos principais pontos associados à libido. Aí a gente falou do hormônio, e falou de testosterona, estradiol, a frequência sexual do parceiro, da outra É, pessoa, às vezes, é mais